Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo. É claro que teve folga, o elenco folgou nessa quinta-feira, depois da primeira batalha pelas oitavas de final da Libertadores da América. Se reapresenta sexta, tem treino, obviamente, aquele famoso o treino para jogadores que não foram titulares na partida de quarta contra o Cruzeiro. Alguns jogadores vão fazer o regenerativo, treina no sábado, viaja, porque no domingo já tem duelo importante novamente, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol, lá no Maión. Inclusive o Mirassol joga hoje pela Libertadores da América, e muita gente me perguntando sobre Bruno Henrique durante essa quinta-feira. Vou trazer atualização sobre o Bruno Henrique, se ele já foi reavaliado ou não, depois da forte entrada que ele sofreu, repito, um erro de arbitragem grotesco. Inclusive, era o mesmo árbitro que estava no comando do VAR da final da Libertadores de 2025, quando na ocasião sim o Pulgar poderia ter sido expulso, assim como o Rafael poderia ter sido expulso no lado do Palmeiras. Na ocasião, para mim, 2 erros de arbitragem. E ontem, mais um erro de arbitragem, porque o jogador Matheus Henrique deu aquela entrada absurda em Bruno Henrique, poderia ter quebrado ali o tornozelo do Bruno Henrique, só levou um cartão amarelo. Mas a gente vai falar sobre o Bruno Henrique. Vou falar também sobre Emerson Royal, um jogador que é muito criticado, sim, e com razão, várias vezes pela torcida do Flamengo, só que dessa vez ele merece elogios, e eu vou trazer até uma declaração importante do Leonardo Jardim, explicando o porquê de Emerson Royal ter sido titular nos 7 jogos do Flamengo na Libertadores da América até esse momento. Antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, galera. Antes de falar sobre esses assuntos aí que eu mencionei, eu vi um levantamento aqui, confesso que não sei quem foi o autor desse levantamento, mas é muito coerente. O Fluminense anunciou hoje a demissão de Zubeldia, tá? Zubeldia demitido, muita gente critica o gasto do Flamengo com o Lucas Paquetá, que foi uma quantia absurda. Fizeram um levantamento aqui de quanto o Fluminense gastou em contratações nessa temporada. O atacante Rodrigo Castilho, pelo menos 52 milhões de reais. Canóbio, 37 milhões de reais. Santi Moreno, 32 milhões de reais. Soteldo, 30,5 milhões de reais. Nos últimos anos isso, tá? Não só nessa temporada. Lescano, 29 milhões de reais. Savarino, 27. Milan, 26,3 milhões de reais. Guilherme Arana, é ele mesmo, 22 milhões de reais. James, 22 milhões de reais. Freitas, 20 milhões de reais. Terães, 14 milhões de reais. Ignácio, 12 milhões de reais. Otávio, 9 milhões de reais. Lavega, 8,8 milhões de reais. Gabriel Fuentes, 6,7 milhões de reais. Esses jogadores que eu citei, juntando todos, dá 348,3 milhões de reais. O Lucas Paquetá custou 315 milhões de reais. Com todo respeito, quem gastou melhor? O Flamengo com um jogador ou o Fluminense com todos esses jogadores? Então, assim, muita gente critica a forma como o Flamengo investiu em Lucas Paquetá. E por falar em Lucas Paquetá, galera, ele não é atacante, mas é um jogador que vem fazendo gols importantes, inclusive o gol de ontem, extremamente importante. Ele já tem 26 jogos com a camisa do Flamengo, 9 gols marcados. Ele é meia, ele não é atacante, e mesmo assim está entregando. Eu entendo que muita gente esperava mais do Lucas Paquetá, mas tem todo o contexto. Ele chegou no meio de uma temporada, teve Copa do Mundo, se machucou durante a Copa do Mundo. Então a contratação de Lucas Paquetá só mostra que sim, foi uma contratação certeira, foi uma contratação correta até o momento. E eu acho que o Lucas Paquetá ainda vai dar muito mais alegria à torcida do Flamengo. Se ele não foi titular ontem, acho que ele será titular no domingo, porque o Leonardo Jardim, na coletiva, mencionou que o planejamento adotado na escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro não foi interligado com o jogo de domingo. O jogo de domingo contra o Mirassol não foi esquecido por ele. E ele mencionou isso. Então acho que Pedro e Lucas Paquetá serão titulares no domingo.
e por isso ficaram no banco de reservas. E por falar em Pedro, ele ainda não começou nenhuma partida na Libertadores da América como titular. 7 jogos, o titular foi Bruno Henrique. Então, gente, nenhum absurdo, inclusive pelo que ele havia planejado de jogo, de tática de jogo. Eu acho que a escalação do Bruno Henrique fazia total sentido. Óbvio, no começo ele percebeu que o Cruzeiro não ia ter a postura que ele havia imaginado. O que aconteceu? O Bruno Henrique ficou encaixotado lá na frente. Mas mesmo assim ele conseguiu gerar jogo, ajudando o Flamengo. Então é isso, gente. O Flamengo tem elenco para isso. Eu vi muita gente criticando o Leonardo Jardim. Acho que o Flamengo fez um bom jogo. Quando tem que criticar, a gente critica. Contra o São Paulo, contra o Internacional, o Flamengo foi muito mal. Só que, contra o Vitória no último jogo e agora contra o Cruzeiro, o Flamengo fez 2 bons jogos. Gostei bastante do Flamengo. E passa muito pela leitura de jogo do treinador. Criticamos e agora fica aqui o elogio. Inclusive, repito, para mim a contratação de Lucas Paquetá, números altos, beleza, mas não é culpa do Flamengo, o mercado está super inflacionado também. Por falar em Bruno Henrique, ele não foi reavaliado nessa quinta-feira, muita gente me mandando muitas mensagens, me perguntando sobre a situação do Bruno Henrique. O Flamengo, entrei em contato com o Flamengo, me responderam que eles chegaram por volta de 5 horas da manhã ao Rio de Janeiro, até chegar ao Ninho do Urubu e tal, folga para o elenco. Tem que esperar também para ver se o local que ele sofreu a forte pancada no tornozelo vai desinchar e ele será reavaliado nessa sexta-feira. Eu acho muito pouco provável que ele fique à disposição para o jogo de domingo. A pancada que ele recebeu, a entrada que ele recebeu foi muito forte. A forma como a perna dele vira. Ah, mas ele dobrou por isso. Gente, se ele não dobra a perna dele estava quebrada, né? Então é óbvio que era cartão vermelho nesse lance. Ó, galera, um jogador que precisa ser elogiado, eu acho que foi o melhor jogador em campo com a camisa do Flamengo, tá? Eu tô dizendo aqui o melhor, não o herói. O herói foi o Lucas Paquetá, sem sombra de dúvidas. O melhor em campo durante os 90 minutos, embora no começo do jogo, se o Wesley, atacante do Cruzeiro, tivesse aproveitado aquela oportunidade no comecinho do jogo, nas costas do Emerson Royal, talvez eu não estivesse aqui nesse momento elogiando e muito a partida de Emerson Royal, porque ele fez um grande jogo. Ele foi titular, inclusive, nos 7 jogos do Flamengo na Libertadores da América. E o Leonardo Jardim explicou isso. São 2 jogadores de grande qualidade, tanto o Varela quanto o Royal. Quando nós queremos um jogo mais envolvente, um jogo que a bola fique muito mais no nosso poder, muitas vezes utilizamos o Varela. Nos jogos da Libertadores, normalmente são partidas mais agressivas, com mais duelos, e o Royal também é extremamente forte nisso. Por isso, estou extremamente satisfeito com as 2 opções. São 2 jogadores muito importantes para mim, disse o treinador. E é isso, galera. Temos que elogiar a partida do Emerson Royal, porque, de fato, ele fez um grande jogo. Beleza, galera? A gente vai atualizando a situação. Me segue lá nas outras redes sociais, tá? @Vini Casagrande, Twitter, @Vini Casagrande no Instagram. Lá eu publico tudo primeiro e depois eu faço um vídeo aqui pro canal. Mais uma alvorada por aqui, nesse momento, 5h53 da manhã do dia 13 de agosto, quinta-feira. Vídeo para a gente trazer aqui o pós-jogo de Cruzeiro e Flamengo, empate em 1-1. A pergunta que fica para você, torcedor rubro-negro, empate com gols de vitória ou gols de derrota? Poderia ter sido uma vitória, mesmo o Flamengo saindo atrás no placar e empatando. Eu vou dar a minha opinião. Leonardo Jardim acertou ou errou na escalação inicial? Para quem não sabe, ele deixou Lucas Paquetá e Pedro no banco de reservas e colocou Emerson Royal na lateral direita ao invés de Varela. A gente vai trazer todas essas análises, vamos falar sobre Bruno Henrique, que deixou o Mineirão mancando e preocupa demais, independentemente se você acha que foi amargo ou não esse empate. Eu acho que está tudo aberto aqui no Maracanã, e se eu já achava que o Flamengo era o favorito para passar de fase, continuo achando, e eu acho que as chances aumentaram. 1-1, a gente vai falar já já, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração. Qualquer ajuda é super bem-vinda. Se quiser dar aquela moral financeira, tem um Pix na descrição. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante.
Galera, que frio tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, por isso eu tô até com esse corta-vento. Daqui a pouco eu tô indo lá para o meu treino diário de boxe. Mas antes vamos falar desse Cruzeiro e Flamengo. Empate em 1-1, Cruzeiro saiu na frente, depois o Flamengo buscou o empate, poderia até ter saído com a vitória. Antes de mais nada, vamos para a escalação inicial. Leonardo Jardim, embora na Libertadores isso tenha sido normal, acredite se quiser, o Pedro na Libertadores da América, ele começou muito mais no banco de reserva do que propriamente no time titular, ele dando chance novamente no time titular ao Bruno Henrique, botou o Gonzalo Plata. Eu já esperava isso, inclusive quem me acompanhou aqui no canal antes do jogo e lá no SBT Sport Rio, eu falei que eu esperava o Gonzalo Plata porque entendendo como o Leonardo Jardim iria jogar dentro do Mineirão contra o Cruzeiro, o Gonzalo Plata se encaixava muito mais a esse estilo de jogo que propriamente Carrascal e até mesmo Paquetá. Então eu esperava já o Paquetá iniciando o banco de reservas, embora eu não fizesse isso. Eu começaria com todos ali, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, e minha dupla de ataque seria Samuel Lino e Pedro. Mas o Jardim não começou desse jeito. Acho até que a estratégia dele no primeiro tempo deu certo, beleza, ele conseguiu neutralizar o Cruzeiro, em determinados momentos tentando aproveitar essa linha alta do Cruzeiro, porque o Arthur Jorge joga dessa maneira, e o Flamengo, através da transição bem rápida com jogadores velozes, estava tentando tirar proveito e estava indo até bem. Mas aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro leu muito bem o estilo de jogo do Flamengo e conseguiu neutralizar tanto o Plata quanto o Bruno Henrique, que foram os dois jogadores aí da aposta do Leonardo Jardim. E aí o Cruzeiro conseguiu sair na frente do placar, abriu o placar com Arroio, mas o Leonardo Jardim olhou para o banco de reservas e viu à sua disposição nada mais, nada menos, Lucas Paquetá e Pedro. Colocou os dois. E bastou pouquíssimo tempo desses dois atletas em campo para o Flamengo conseguir o empate. E eu estou vendo muita gente questionar a falta ali no lance original do gol do Flamengo, dizendo que não foi falta. Gente, particularmente eu achei falta, assim, não tem nem o que discutir. Mas cada um tem uma visão, eu acho que foi falta, e para mim não vejo nenhum problema nessa marcação da arbitragem. Então acho que aí depois do empate o Flamengo conseguiu ter boas chances, mas o goleiro Otávio do Cruzeiro fez boas defesas e poderia até conseguir a virada. Só que aí foi chegando os minutos finais, o Flamengo foi tendo uma postura, digamos assim, mais cautelosa, parecia que estava gostando do empate para poder decidir dentro do Maracanã. No fim das contas, eu acho que o Flamengo poderia sim ter saído com a vitória dentro do Mineirão. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, gostei demais do Flamengo, taticamente, individualmente falando de alguns atletas. A questão do Emerson Royal na lateral direita, entendo eu que ele utilizou o Emerson Royal por conta da parte física, porque fisicamente falando, o Emerson Royal de fato ele leva vantagem nesses duelos, mais até do que o Varela. Eu acho que o Varela é mais técnico e o Emerson Royal mais físico. Então acho que no fim das contas foi um empate para não ficar em cima do muro com um gostinho azedo, sabe, para o torcedor rubro-negro, porque poderia sim ser uma vitória. Posse de bola, os números aqui do jogo, posse de bola. O Flamengo conseguiu ter mais posse de bola que o Cruzeiro dentro do Mineirão. 44% para o Cruzeiro, 56% para o Flamengo. Finalizações no gol. Cruzeiro finalizou 10, uma no gol. Flamengo finalizou 11, 6 no gol. Passes certos. Cruzeiro 384, 88% de acerto. Flamengo 418, 87% de acerto. Faltas cometidas 11 para o Cruzeiro, 14 para o Flamengo. Cartão amarelo. Matheus Henrique e Fabrício Bruno para o Cruzeiro e Arrascaeta para o Flamengo. Público presente 60.046 torcedores. Foi um grande jogo de
entre Cruzeiro e Flamengo, jogo digno de Libertadores, de oitavas de final de Libertadores, e de fato está tudo aberto. Eu acho que o Flamengo é favorito dentro do Maracanã, repito, por ter um melhor time, melhor elenco e por jogar dentro de casa com o apoio da sua torcida. Isso quer dizer que o Flamengo vai se classificar com certeza? É óbvio que não. O Jardim cita empate do Flamengo no Mineirão como positivo e explica a escalação. Temos soluções, ele disse. Foi um jogo equilibrado pelo que vimos dos números entre duas boas equipes. O resultado foi positivo, mas vamos ver no segundo jogo. Não é à toa que todos os jogos da rodada empataram. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição. Temos que ter atenção com o Cruzeiro. Perguntado sobre suas escolhas na escalação, ele respondeu: acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos desses jogadores têm jogado na Libertadores e no campeonato, às vezes, coloco outros. O importante é termos soluções. Temos soluções para, em cada jogo, sermos competitivos e buscarmos os resultados. Porque é isso que os torcedores querem, resultados. E eu, como treinador, também. Tá aí a explicação do técnico Leonardo Jardim. E o Bruno Henrique, para finalizar nosso vídeo, galera, ele saiu do Mineirão dizendo que estava com muita dor, tá? O atacante rubro-negro deixou clara a sua insatisfação com a não expulsão de Matheus Henrique. Eu também acho que era para ter sido expulso. A gente veio com o intuito de ganhar, disse Bruno Henrique. Sabia da dificuldade, mas hora nenhuma deixou de buscar os gols e a vitória. Levamos esse jogo para o Maracanã com o apoio do nosso torcedor para fazer um grande jogo novamente e, se Deus quiser, sairmos classificados. E ele disse, caramba, eu vi a imagem aqui, nossa senhora, é porque eu não posso utilizar a imagem por conta de direito de transmissão. E ele disse aqui, vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta e ficou por isso mesmo. O F... Bruno Henrique. O F estou eu agora. Mas agora o Flamengo vê o que eles fazem aí, porque a minha parte eu fiz, disse Bruno Henrique na saída do Mineirão. Lembrando que agora o Flamengo vira a chave, volta a focar no Campeonato Brasileiro, jogo difícil, tá? Contra o Mirassol lá no Maião, muito complicado encontrar o Mirassol lá, por isso que é importante você ter um bom elenco, a gestão do bom elenco. Eu acredito que agora, no final de semana, ele começa com Lucas Paquetá e Pedro, porque o próprio Leonardo Jardim deixou entender isso, que em determinados momentos ele vai utilizar uns jogadores na Libertadores e esse jogador no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele fazendo essa gestão do elenco, gerindo a minutagem dos jogadores para não forçar. Eu acho que está certo. O elenco do Flamengo permite isso ao seu treinador. Claro, ele tem que fazer isso com a convicção do trabalho dele, a melhor estratégia possível para cada jogo. Eu não sou contra isso não, pelo contrário. Eu acho que esse é o sonho de todo treinador, você ter um elenco à sua disposição que você possa, não é poupar a palavra certa, mas gerir melhor a minutagem dos atletas para não forçar e tê-los na melhor disposição possível. Tá bom, galera? Partiu para mais um dia, que Deus abençoe a quinta-feira de vocês. Tamo junto e fui!